Na semana passada, o Ibovespa fechou com 9 dias de queda consecutiva, a maior sequência de queda em 25 anos. A taxação do atual governo segue sem rumo e a pergunta que não quer calar: a Bolsa de Valores acabou? Ainda vale a pena investir? Isso eu vou responder para vocês, é claro, depois da vinheta. Fala aí pessoal, está começando mais um vídeo novo no canal Peter Cash, o canal que vocês não precisam ser rico ou ficar rico para ser feliz. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Peterson Bruno, atualmente eu moro em Portugal e mando parte da grana que eu ganho aqui lá pro Brasil. E essa grana vai para renda ativa e renda passiva. Então galera, eu dei uma modificada, tá? Antigamente eu alocava todos os meus recursos para renda passiva. Então, só que eu comecei a analisar um pouco, falei, cara, eu também tenho que ter uma grana em renda ativa, né? Não dá só para ficar esperando receber daqui 30 anos ou 20 anos eu vou receber, eu vou ficar milionário, assim. Cara, então eu comecei a mudar um pouco o meu conceito, então eu tô diversificando um pouco desse capital, tô colocando em renda ativa. Não sei se vocês já começaram a entender aí a estratégia que eu tô tentando mudar, tá? E é sempre assim. Lembra que eu falei pra vocês? Todas as vezes que eu mudar alguma coisa, que eu estou sempre mudando de opinião, eu venho aqui falar pra vocês. E é isso. Bom, pessoal, vou começar o vídeo tranquilizando vocês, então a bolsa não vai acabar. Para isso eu segreguei esse vídeo em algumas partes. Primeiro vamos falar sobre o Ibovespa e sua criação. Depois vamos falar sobre a sua valorização e todas as crises que o próprio índice já passou. E por fim finalizaremos com uma própria opinião, uma própria tese, o conceito final. Então bora lá? Bora pro vídeo? Bom, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo começou lá em 1968. Esse índice começou com 100 pontos que representava para cada ponto um cruzeiro na época. Era uma carteira simbólica da B3, ainda continua sendo, com mais de 400 empresas. Então vamos lá. Então a gente hoje sabe que o Ibovespa está em mais de 100 mil pontos, né? Às vezes está 115, 120, fica oscilando. Mas para vocês entenderem o conceito tanto da época, tanto o conceito de hoje, mais ou menos cada um ponto do Ibovespa equivale a R$1 hoje. Mas quando foi criado, praticamente um ponto valia um cruzeiro. E é mais ou menos assim, às vezes sobe e desce porque esse ponto representa esse dinheiro em espécie ou um dinheiro monetário. Bom galera, então vou falar primeiro sobre as crises, depois vamos falar sobre a valorização, só para vocês entenderem aqui mais ou menos. O Ibovespa foi criado em 68 e depois dessa criação, em 71 já teve uma crise, que foi o fim do sistema padrão ouro. Então galera, lá em 71, com a guerra do Vietnã, os Estados Unidos gastando demais, então o que a gente sabe é que o valor monetário que existe no dólar ou no real, antigamente, hoje não é baseado mais assim, tá? Entre aspas, mas antigamente esse valor valia, por exemplo, $1 vale $1 porque tinha uma reserva de ouro, por exemplo. Só que esse sistema foi mudando porque os Estados Unidos começou a gastar muita grana. Então em 71, o fim do sistema padrão ouro acabou e tivemos a primeira crise. Em 73 tivemos outra crise, que foi o embargo do petróleo no conflito árabe-israelense. Em 79, a Revolução Iraniana. Nos anos 80, o Iraque invade o Irã. Em 94, tivemos a crise do peso mexicano. Em 97, tivemos a crise dos gigantes asiáticos. Em 98, a crise do rublo. Em 98, daqui pra cá, galera, quem já é da minha época já começa a entender um pouco mais. Então eu já lembro dessas crises, porque eu via nos noticiários, mas porque a gente já começa a estudar e essas crises aqui já aparecem mais no dia a dia, tanto de pesquisa, enfim. Em 2000 foi a crise do .com. Então foi logo quando surgiu a internet, estava no auge, todo mundo queria investir, vai ser um sucesso, vai ser um estouro, e as pessoas acabavam pagando mais do que essas empresas valiam. Como por exemplo, galera, a gente pode ver essas empresas de inteligência artificial. As pessoas ficam comprando, a gente já começa a notar ali que está
tá virando bolha e é um pouco perigoso. Em 2001 tivemos as Torres Gêmeas, de 2001 a 2002 tivemos a crise na Argentina, de 2008 a 2009 tivemos o crash dos Estados Unidos, que foi mais uma questão imobiliária, as pessoas começaram a tomar muito crédito para financiar a sua casa e por fim elas não conseguiam pagar. E depois o banco ia lá, tomava a casa, o banco não tinha liquidez para vender essas casas, as pessoas estavam sem casa, enfim, realmente foi uma loucura. Em 2009, 2010 tivemos a crise na Europa, em 2015 tivemos um caso bem específico somente no Brasil, que foi o impeachment da Dilma. E por último, galera, tivemos o Covid. Galera, e sobre todas essas crises que não envolveram somente o Brasil, como especificamente a crise do impeachment da Dilma, vocês podem estar pensando, mas foi uma crise que foi lá em outro país, não tem nada a ver com o Brasil. Mas se você olhar os gráficos, todas as vezes que teve uma crise lá fora, o gráfico Ibovespa ele teve uma queda. Por exemplo, as mais recentes, que é bem notável, você pode colocar aí no Google Ibovespa hoje e você coloca no máximo. Em 2008 teve um volume muito grande de venda e teve uma baixa significativa. Em 2015, 2016 também, que foi no impeachment da Dilma, também teve um volume muito grande de venda e foi praticamente uma baixa bastante significativa. Bruno, mas e com esse sobe e desce, esse tanto de crise, que toda vez que tem uma crise, galera, você pode saber que o Ibovespa ou qualquer outro índice de bolsa de valores, ele vai dar uma sacudida, ele vai cair, tá? Mas com todas essas crises que eu falei para vocês, o Ibovespa ele já se valorizou, pasme, 4.370% desde a sua criação. E esse percentual ele foi feito com base até os últimos 100 mil pontos, tá, galera? Até recentemente aí a gente tava nos 100 mil pontos e agora a gente já teve uma alta e já estamos aí com mais de 115 mil pontos, né? Então, hora a gente tá 120, hora volta para 117, 118, mas enfim. O que eu quero exemplificar para vocês, tá? Suponhamos que quando a bolsa de valores foi criada fosse com a moeda real, então quem colocou R$1.000 lá e não investiu mais nem um mês, nem um dia, nem um ano, teria mais ou menos R$43.700. Com esse exemplo já dá para vocês entender que com todas as oscilações e mesmo se a sua carteira ou se não bater o índice, ou suponhamos que você compra só o Ibovespa, por exemplo, você teria essa grande valorização. E o que dá para entender com o estudo é que montando uma carteira diversificada, que não é muito difícil, que pode bater sim o Ibovespa, a gente conseguiria uma valorização superior a essa. Mas vamos supor que você é bem pé no chão, gosta de comprar índice, então você teria essa valorização bem pequena de 43.000%. Será que estaria pouco? E é por isso, galera, que eu praticamente já segurei meu coração, estou bem tranquilo, então eu nem fico olhando mais home broker ou as ações, será que subiu, será? No começo é assim, tá, galera? A gente quer olhar toda hora. Se você é investidor, tá começando agora, pode deixar aqui nos comentários se você realmente não fica olhando toda hora. Mas depois você vai acostumando, não quero saber, você só vai fazendo os aportes mensais. E por último, galera, o que eu tenho para falar para vocês é que dá sim para montar uma carteira bastante diversificada e que bate o Ibovespa, né? Mas por que não escolher setores perenes? Então temos que mitigar o risco, correto? Então vai aqui uma dica do Peter para vocês, escolher sempre assim, tentar colocar esses setores na carteira de vocês, como por exemplo, energia, que a população nunca deixa de usar, o banco, que existe desde o sistema bíblico, da Bíblia tem, que as pessoas pegavam dinheiro emprestado com outras pessoas, então hoje o que acontece é que os bancos só formalizaram esse tipo de emprestamento, esse tipo de transação, então o banco, na minha opinião, sempre vai existir. E também você pode colocar aí saneamento, comprar ETF dos Estados Unidos. Galera, uma dica para vocês que está começando e quer investir fora. Compre ETF dos Estados Unidos. Assim, é como se você estivesse comprando o índice Ibovespa, só que dos Estados Unidos, como por exemplo o S&P 500. E assim você não precisa ficar olhando, será que a meta vai subir, vai cair? Compra um ETF. Pode olhar, dá um Google aí, o S&P também sempre se valorizou desde a sua criação. Tem ativos também de renda fixa, fundos imobiliários.
eles que são atrelados no setor imobiliário, imóvel físico, galera, também, onde você já viu, você pode assistir filmes aí do sistema feudal, ou pode assistir o Vinx, ou ler a própria Bíblia. Imóvel sempre se valorizou, então por que não? Ou comprar imóvel mesmo, físico, ou comprar fundos imobiliários, por que não? Afinal, quando eu falo de investimento, eu não estou falando somente de bolsa de valores, eu estou falando de investimento, galera. Então vamos começar a pensar em ter uma mente produtiva de investir e, por final, fazer os aportes mensais. Então a minha sugestão para vocês aqui, que por exemplo, Bruno, não quer investir em fundos imobiliários, não quer investir na bolsa, tá? Tô caí aqui de paraquedas nesse vídeo. Então a minha sugestão é que você faça os aportes mensais, nem que seja numa renda fixa, tá? Porque aí quando você conseguir alguma oportunidade, você vai ter uma valorização nesse dinheiro que você teve aplicando todos os meses, e assim você consegue uma rentabilidade, vamos supor, na hora que você for resgatar, maior. Então vamos supor que você vem colocando R$1.000 todos os meses. Daqui 10 meses, em vez de você ter 10 mil líquido, lógico que você não vai ter 10 mil, vai ter 11. Você tá entendendo aonde que eu quero chegar? Então você não vai precisar contar só com 10, pode contar com 11. Não sei fazer esses cálculos de cabeça agora porque isso que está sendo improvisado. Mas é isso, tá? Então, por fim, faça os aportes mensais que um dia a oportunidade vai bater na sua porta e aí você praticamente pode ter até pensado em se arrepender. Por que eu não fiz os aportes? Por que eu não guardei o dinheiro? É assim, galera, geralmente as oportunidades só batem na porta quando a gente não está preparado. Já aconteceu muito isso comigo. Hoje, o que eu estou tendo dificuldade é de segregar o que é bom e o que é ruim, porque são todas as oportunidades que às vezes eu quero entrar e eu fico, será que é uma latada? Será que não? Mas enfim, galera, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Já deixe aqui nos comentários se você já investe na bolsa de valores, se você está começando agora, e me diga aqui também qual que é o ramo que vocês investem, qual que é o ativo que vocês investem, se é somente renda fixa, se é em fundos imobiliários, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Espero você aqui no próximo vídeo. Um beijo e sucesso!